Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre aquela pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu disse de madrugada, vou dizer de novo: Belo Horizonte é terra de gente bonita, né? E se fosse só a beleza, tudo bem, mas pense num povo que cozinha divinamente. A melhor culinária do mundo é a mineira, né? Uai, sou. Uma alegria estar aqui de novo nessa linda igreja, revendo amigos, conhecendo irmãos. Pastor Jerônimo, meu amigo de longa data, um mestre. Eu tenho orgulho de ter nascido na sua geração. Eu venho aqui, ele me traz para abençoar vocês e eu saio daqui abençoado por ele. Pastora Nina, Deus abençoe todo o corpo de ministério aqui. Abra sua Bíblia comigo em 2 livros hoje. Um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Velho Testamento, Números, capítulo de número 23 e o versículo de número 19. Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. E na sequência leremos no livro de Tito, lá no Novo Testamento. Números 23 e 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eu repito o início da leitura: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Tito, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. Deus está aqui. Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém, igreja? Eu vou ler de novo essa segunda parte. A qual Deus, que não pode mentir. Amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão dessa pessoa perfumada do seu lado aí. Feche os olhos. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos e acreditamos que o céu vai ficar baixinho aqui dentro de alguns minutos. A sua igreja que está reunida para te adorar, acreditando nos seus atributos, Pai. E um deles é que o Senhor é um Deus que não pode mentir. Então fala conosco, mas fala de maneira profunda. E na medida que o Senhor falar, faz o céu se tornar uma realidade para nós. Antes de pregar, eu faço aquela oração de guerra: cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comece a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro e simpatizantes da nossa fé, os 2 textos que eu li nessa manhã são o sustentáculo da nossa fé. Estamos aqui nesta manhã adorando a Deus e com certeza esperando Ele cumprir cada uma das promessas que Ele fez a cada um de nós. Alguém aqui tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Então eu estou pregando para o povo certo. Estava falando com Deus essa manhã, o Senhor disse: relembra o meu povo que eu sou incapaz de mentir. Vou falar de novo.
Diga ao povo que eu não posso mentir. Vou falar mais uma vez. Diga ao povo que eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que eu falo. Quando eu falo, está assinado um decreto na eternidade, no cosmos. O diabo não pode me acusar de ser mentiroso, o homem não pode me acusar de ser mentiroso. Então diga a eles para tirarem a tristeza do rosto, porque tudo que eu falei, eu vou cumprir. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, reage nesta manhã, provocando o céu, porque Deus me trouxe aqui só para te dizer, Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele fez na sua vida. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Há muitos anos eu venho pregando sobre isso. Interessante é que, com o passar do tempo, além de ser um pregador, eu também sou uma testemunha de que quando Ele fala, Ele cumpre. Quando eu era só um jovem pregador, eu tinha apenas uma ideia daquilo que Deus era capaz de fazer com os testemunhos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Ele prometeu um Salvador e Ele enviou um Salvador. Interessante é que Ele promete o Salvador 700 anos antes do Salvador nascer. Ele usa a boca do profeta Isaías e ele diz: eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel. Quem ouviu isso deu gargalhada naquele tempo. Como pode uma virgem dar à luz a um filho? Uma virgem? Uma mulher que nunca foi tocada por homem nenhum? A ciência daquele tempo já dizia: como é que pode nascer uma criança se não há junção dos cromossomos Y e X? Como pode uma mulher ficar grávida se ela não foi fecundada por um homem? 1 milhão de perguntas e 1 milhão de acusações, até que quem viveu e leu e viu o cumprimento disse: Ele não mente. 700 anos depois que essa profecia foi feita, tem uma moça dentro de casa arrumando a malinha dela, porque ela vai ser desposada, e de repente aparece dentro do quarto dela uma figura angelical, um homem de branco, reluzente. Antes que ela tenha um infarto do miocárdio, ele já vai se apresentando: bendita sejas tu entre as mulheres. Ela então questiona quem é ele, porque nenhum judeu chega falando bendita sejas tu. O judeu chega dizendo Shalom Adonai, e ele diz: eu não sou da terra, eu sou do céu, meu nome é Gabriel, e eu vim aqui só te dizer que você será a mãe do Salvador da humanidade. E acontecerá que nesta noite você vai ficar cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te fecundar, e você dará luz ao Salvador, que vai trazer esperança a esse mundo. Olha que interessante, aquilo que Deus falou se cumpriu. Então eu, como garoto ainda, eu me baseava nesses textos, pastor Giovanni, para dizer que tudo que Deus fala, Ele faz. Mas com o passar do tempo, agora com a minha barba já branca, eu não cito apenas a Bíblia, eu sou uma testemunha de que tudo que Deus fala, Ele faz. Detalhe: por mais louca que tenha sido a promessa, Júlio, por mais inconcebível que seja aquilo que Ele faz, hoje eu sou testemunha para te dizer: quem viver verá, para ver o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que tem uma promessa. E eu sei que entre a promessa e o cumprimento dela, nós passamos por um teste chamado teste do tempo. Diga comigo: teste do tempo. E o problema é aqui, no meio do tempo, a nossa fé fracassar, porque nós apenas olhamos e queremos crer com sentimentos. E eu estou aqui para te dizer hoje que você não precisa sentir para crer. Pelo contrário, às vezes o sentimento, ele se torna uma luta contra a nossa crença, porque o crer tem a ver com a mente e não com o coração. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz isso: enganoso é o coração do homem, e o coração está ligado à alma, e a alma está ligada a sentimentos. E por isso temos uma geração tão fraca, uma geração almática, uma geração que tem que sentir tudo. Se não sentir, ela não reage. Você acredita que tem lugares que eu prego e os crentes dizem assim: eu não dou glória a Deus de qualquer jeito, só dou glória a Deus se eu sentir. Eu já preguei em igrejas onde o pastor, me conhecendo pelas pregações, sabendo que eu sou barulhento por natureza, veio me dizendo: olha, o meu povo é mais estudado,
Meu povo é mais intelectual, então não espere uma reação deles. Eles primeiro vão te ouvir, vão te analisar, e aí, se sentirem alguma coisa, eles darão glória a Deus. Eu fiquei com raiva tão grande nesse dia, e de fato, eu pregava e o povo não reagia. Eu falava e o povo não vivia o que eu estava pregando. Aí eu falei, o pastor de vocês me disse que vocês têm que sentir para dar glória a Deus. E aí, atrevido, eu perguntei, mas me diga, o que você tem que sentir para dar glória a Deus? O vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? O que você tem que sentir para dar glória a Deus? O calor de uma brasa de fogo tirada por um serafim lá do trono de Deus? Você tem que ter uma visão angelical aqui dentro para dar glória a Deus? Aí eu disse, diferente dos irmãos, eu sou da roça, e lá na roça eu aprendi que para dar glória a Deus, eu não preciso sentir, basta eu saber. Ó, que bonito isso. Como assim, pastor? Eu não preciso sentir nada para dar glória a Deus, basta eu saber. Pergunte, saber o quê? Que Ele está na casa. Se Ele está na casa, eu posso dar glória a Deus. Basta eu saber que o meu nome está escrito no livro da vida, e que se a trombeta do arrebatamento tocar, essa terra não me segura e eu vou embora daqui. Para dar glória a Deus, basta eu saber que eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Tem mais alguém que é dessa mesma turma minha? Então dá um grito de glória a Deus aí, por favor. Aleluia. Então, o problema é entre aquele que recebe a promessa e a promessa não vai se cumprindo, é que ele fica sentindo o quê? Estou abandonado. Deus falou e não cumpriu. Era mentira daquele profeta. Ah, se eu pego aquela profetisa que falou aquilo. Esse é o nosso problema. Nós às vezes atrapalhamos Deus de fazer aquilo que Ele tem para fazer, porque nós deixamos de acreditar. E a crença não tem a ver com sentimento, tem a ver com o que nós sabemos. Eu sei que Ele pode fazer tudo e um pouco mais. A crença te impede de olhar para o momento, ela te faz olhar o futuro. Imagine Jó sentado no meio das cinzas, o corpo apodrecendo, os 10 filhos sepultados, a esposa foi embora, a riqueza foi diluída, os empregados morreram, tudo que ele tinha perdeu. Aí o diabo dizendo para ele, você perdeu tudo, Deus te abandonou. Se Jó fosse olhar para o sentimento dele, ele ia dizer, de fato eu perdi tudo. Mas não, ele sabia. Como o senhor sabe? Eu vou deixar ele falar. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve, olha o que ele diz, não é agora, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser depois da manhã, mas eu não morro. Vou repetir, eu não morro, até ver Ele se levantar e me socorrer. Por que, Jó? Você está sentindo? Não, eu só estou sentindo dor e abandono. Mas como é que você tem essa fé? Porque eu sei, eu não preciso sentir, basta eu saber. Eu estou aqui hoje para te dizer, você vai agarrar o diabo pelo chifre agora, não é, é agora, vai esfregar o focinho dele no chão e vai dizer para ele, não importa o que eu sinto, importa o que eu sei. E eu sei que o meu filho vai ser salvo, a minha filha será salva, a porta de emprego vai abrir, o Senhor vai abrir as portas, o marido que foi embora vai voltar. Eu sei que o milagre está chegando. Alguém sabe aqui? Então não dá um grito não, dá logo um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. Sente aí, estou com o meu corpo todo arrepiado. Eu sei, e se eu sei é o suficiente. Com o passar do tempo, como eu disse, eu aprendi essas coisas. E talvez a lição mais dura que eu tive é a que eu vou passar para você agora. Interessante é que Deus faz a gente ter essas experiências para curar os outros. Hoje de manhã eu falei aqui que às vezes Deus dá para algumas pessoas uma cruz mais pesada do que a dos outros, porque aquela pessoa tem estrutura para suportar, e quando ela suporta e vive, ela é uma sobrevivente. Aí a dor dela se torna a cura da dor dos outros. Por que estamos aqui? Por que estamos como igreja reunidos? Para duas coisas: servir Jesus e esperar até que Ele venha. Por que o crente não pode perder culto? Porque é no culto que ele é fortalecido, é no culto que ele escuta um testemunho. É a palavra que diz, quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, outros têm testemunhos. Olha só, a sabedoria da igreja. Qual é o segredo para se fortalecer?
louvar a Deus e ouvir pessoas contarem as suas histórias. É por isso que nós estamos firmes até hoje, porque todo dia a gente escuta um testemunho e a gente se apega naquele testemunho. Amém? Por isso, olha o testemunho que eu vou te contar. Roberto, mude a música. Eu me converti, tinha 13 anos de idade, e a primeira profecia que eu recebi foi num corredor da igreja, indo para o banheiro. Um profeta me parou no meio do corredor e disse assim: assim diz o Senhor. Eu nem sabia o que era isso, que eu era novo convertido. Assim diz o Senhor: tenho eu um plano na sua vida, e vou te levar pelo mundo inteiro para anunciar o meu evangelho. E mais, salvarei a sua casa, diz o Senhor. Eu me apeguei a esta profecia, e eu vi parte dela se cumprir. Eu disse o quê? Parte. Diga para o seu irmão, parte. Que parte eu vi se cumprir? Eu comecei a pregar pelo mundo inteiro. Eu preguei, como disse o pastor Jerônimo aqui, ele falou 100, está chegando, são 98, acho que já, estou quase passando. Esse ano que vem eu termino, vou completar pelo menos 100 países do mundo pregando. Só no Brasil, mais de 4.700 municípios já me ouviram pregar. Eu acho que da minha geração não sou o melhor pregador, porque não existe, mas sou o pregador que mais pregou desde desses últimos 40 anos para cá. Então Deus cumpriu parte. Como? Me levou pelo mundo. Mas eu pregava pelo mundo, e no meio dos testemunhos eu tinha um testemunho. Aprenda isso aí. Tem testemunho e tem testemunho, né? Tem muita gente que só conta testemunho, né? Qual era o testemunho? Eu ia pregar e dizer: irmãos, eu estou aqui pregando e peço oração, porque a minha mãe está no forró. Você ri porque não era você, bocó. A minha mãe, misericórdia. A dona Lúcia gostava de um forró, e lá na minha cidade tinha um forró que chamava Chaparral. Oh, que nome, que desgraça, Jerônimo. Você lembra do Chaparral? Era uma série que tinha na Record de faroeste. Botaram o nome daquele forró da minha cidade de Chaparral, e a minha mãe ia para o Chaparral todo sábado. Dona Lúcia gostava de um bate-coxa, e lá, além de ser um bate-coxa, era um risca-faca que só Deus na causa. Isso aqui é linguagem nordestina, só quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando. E eu pregando ao redor do mundo, e a minha mãe indo para o forró. E eu falava: Senhor, e a promessa? E Deus calado. Eu orei 1 ano, 10, 20 anos. Com 20 anos de crente, eu já estava pregando ao redor do mundo. Mas Jesus não salvava a minha mãe. E como eu via minha mãe desfazer da fé, eu falava: parece que ela blasfemou contra o Espírito Santo. Só pode ser, porque ela não aceita Jesus por nada, nem meu testemunho, nada. Aí eu desisti. Olha o que eu cheguei a dizer para mim mesmo: não vou mais pregar para minha mãe, porque é jogar pérola aos porcos. E desisti dela por um tempo, parei de orar por ela, nem na casa dela eu ia visitá-la mais. Aí um dia pregando, não é que Deus tomou um outro profeta e disse: por que desistiu da sua família? Eu não desisti, e eu falei que vou salvar. Eu farei a minha parte, mas faça a sua. E o Senhor disse: creia. Creia. Crença não tem a ver com sentimento, crença tem a ver com saber. E aquele puxão de orelha me trouxe de volta para a oração. Falei: agora Deus falou, Ele já vai acelerar o processo. Tinha 20 anos que eu orava. Eu esperei que o milagre viesse naquele ano, não veio. 2 anos passou, não veio. 30 anos, e Jesus não salvou a minha mãe. E eu quase esmorecendo, mas eu lembrava da última profecia. Eu falei, então vou fazer. Me acarrei a profecia. 34 anos depois. Quantos anos? 34 semanas? 34 meses? 34? Acotovela o seu irmão, diga: você esperaria tanto tempo? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você fez a oração ontem. A resposta não veio hoje, você já quer desviar. Você quer sair da igreja? Não, essa igreja é muito fraca, eu vou para aquela outra igreja lá, porque lá parece que a profecia se cumpre mais rápido. Amigo, amiga, não é no seu tempo, é no tempo dele. E eu vou te ensinar uma coisa que não me ensinaram. Pergunte o quê? O problema não é seu, é dele. Não me fulmina, Senhor, calma, eu já vou explicar. Eu estava no corredor, eu não perguntei nada, eu não pedi nada. Vem Deus e toma a boca e diz assim: vou salvar a tua casa. Foi Ele que prometeu. E Ele diz na palavra: não sou homem para mentir.
Não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. A questão da salvação da minha mãe não era um problema meu, era um problema dele, porque se ele não salvasse a minha mãe, ele seria o mentiroso. O diabo acusaria dele, dizendo assim: o senhor não conseguiu salvar nem a mãe desse garoto aí, hein? O problema não era meu, mas eu comecei a ficar chateado com ele, esperando que ele fizesse dentro do meu tempo, e não era no meu tempo, era no tempo dele. 34 anos depois, eu passei uma temporada na Europa pregando por uns 15, 20 dias. Quando eu cheguei no domingo na minha igreja, a copastora disse para mim: tem um mistério aí hoje para você, tem uma surpresa. Eu achei que era um presente, alguma coisa. Quando eu fui pregar, 10 minutos pregando na minha igreja, lá do fundo das salas, onde tem um corredor que passa pelas salas, saiu uma mulher. Eu olhei de longe, eu não enxergo muito bem, eu tenho problema de miopia. Eu vi um vulto, falei: parece que eu conheço aquela mulher, mas continuei pregando. Aí ela saiu lá do fundo e veio pelo corredor do meio da igreja. Quando eu olhei, eu disse assim: ué, mas eu parei de pregar, eu travei. Eu falei: Dona Lúcia? Dona Lúcia é minha mãe. Falou: sou eu, meu filho. Eu falei: que alegria ver a senhora aqui, boa noite. Ela disse: boa noite não, a paz do Senhor. Eu perdi o fôlego, eu perdi o rumo da pregação. Eu disse: como assim a paz do Senhor? Ela disse: pois é, nesses dias que você ficou viajando para o exterior, Jesus me catou. Jesus me convenceu que não aconteceu em 34 anos, aconteceu em 2 dias, quando os crentes foram lá na minha casa cantar um louvor, oraram por mim. Eu senti meu coração aliviado. Agora eu sou crente em Jesus. Pense numa alegria, uma alegria somada com a dúvida. Eu disse: a mulher está mentindo para mim, ela veio aqui só para me alegrar, uma coisa assim. E não é que ela se converteu mesmo, e não é que ela pediu batismo, e não é que eu batizei ela. Eu preciso pedir perdão aqui para vocês. Pergunte por quê. Quando eu batizei ela, eu segurei ela um pouquinho a mais debaixo d'água. Ela me fez sofrer 34 anos, nada, não tem problema ela sofrer só um pouquinho. Era uma revanche, eu estava me vingando dela. Mas eu tirei ela logo da água. E ela falou para mim: agora eu vou para o céu, né? Eu disse: agora a senhora vai para o céu. Eu servi a Santa Ceia para minha mãe, e eu ouvi a minha mãe me chamar de pastor. Você é meu pastor. Estou com meu corpo arrepiado aqui. O ano passado eu fiz o velório dela, e quantas vezes eu chorei antes dela ser salva, dizendo: Deus, se a minha mãe morrer hoje, do lado do caixão, eu vou dizer para ela assim: adeus. Mas o ano passado, quando eu enterrei ela, eu despedi dela sorrindo e disse: até logo, Dona Lúcia, já já vamos nos encontrar de novo, seremos uma família de novo. Ei, se Jesus salvou a minha mãe, que ia para o forró, Ele vai salvar a sua casa inteira. Ele vai salvar a sua família. Você só não pode desistir, só não pode entregar ao diabo os seus sentimentos. Ah, pastor, a minha filha está lá na prostituição, ela não volta mais. Não volta? Quem foi que disse que ela não volta? Ah, pastor, mas ela tem um monte de demônio dentro dela. Basta uma palavra e todos os demônios cairão por terra. Não importa onde o seu filho está, não importa que caminho ele tomou, se a senhora assumir o seu filho em oração de novo, não me importa onde seu marido está agora, não me importa onde está a sua esposa, o que me importa é o que está escrito na palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vou repetir: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você está crendo como eu estou crendo, o Senhor está mandando anjos agora, lá onde eles estão, anjos com espada de fogo na mão. Vai haver um reboliço na sua casa. E quem sabe até dezembro você vai entrar com seus filhos, sua família toda aqui dentro, e vai dizer: o Senhor falou e Ele cumpriu. E só quem crê nisso, dá um grito daquele tamanho, por favor. Estou sentindo Jesus aqui. Não desista daqueles que você ama. Não desista por nada. E também não se assuste com os processos que Deus faz para salvar alguém. Às vezes você vê a pessoa sofrendo, passando por vento, ninguém consegue ajudar, só vai dando glória a Deus. É Deus agindo. A gente tem uma visão limitada. O problema nosso é esse: a gente enxerga só um palmo na frente do nariz. Deus enxerga o futuro. Como Ele enxerga o futuro? Você tem que entregar tudo na mão dEle e descansar. Ei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele vai fazer. Não é na força do seu braço, não é na força do seu intelecto,
é na força da palavra dele. Se ele falou, vai acontecer. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu tenho pregado há muitos anos uma outra coisa sobre promessa. Pergunte o quê? Que quem tem promessa de Deus está proibido de morrer. Toda pessoa que tem uma promessa de Deus está imortalizada. Pode explicar melhor, pastor? Posso. Quando Deus liberou aquela palavra sobre você, acabou. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem acidente, não tem Covid, não tem bala perdida, não tem chantagem, não tem extorsão, não tem facção criminosa, não tem partido político, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra e nem anjo no céu capaz de te matar. Pergunte por quê? Porque se você morrer antes de se cumprir o que Deus prometeu, Deus vai ser chamado de mentiroso. E Deus nunca será acusado pelo diabo. Eu li para vocês na carta de Tito: Deus não pode mentir. Vou falar de novo: Deus não pode mentir. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero que você se levante por dentro. Eu quero que você pare de olhar o resultado da biópsia. Eu quero que você pare de olhar o resultado do médico, os sintomas. Não, eu vou morrer, o médico me deu 6 meses de vida. Se são 6 meses de vida, se isso é verdade, dentro desses 6 meses vai acontecer tudo que Deus te prometeu. Mas como que Ele te prometeu é muito grande, tem um processo, vai levar pelo menos uns 6 anos, ou uns 60 anos, ou talvez você nem morra, porque vai vir o arrebatamento, mas Ele cumpre antes do arrebatamento. Se você tem uma promessa de Deus na vida, você está marcado. Como assim, pastor? Tem um alvo nas suas costas, e não é do diabo, é um alvo do Espírito Santo. Você vai andando e lá vem um carro para te matar, o Espírito Santo é obrigado a te livrar do acidente, para que Deus não minta. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Pode da esquerda pegar uma doença ruim, ou da direita, pode estar até no seu sangue, porque geralmente doenças são hereditárias. O Senhor trava a doença, Ele não deixa ela crescer. E não é a quimioterapia, não é a radioterapia, não é o remédio, não é a cibalena, não. É a mão dele segurando a doença. Por quê? Porque você tem uma promessa de Deus na sua vida. Sente aí. Eu acho que eu já contei aqui há muito tempo atrás. Eu vou fazer como Paulo, não me canso de falar com vocês as mesmas coisas. Eu estava pregando no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Era um culto numa igreja pequena. Ao término do culto, veio um garoto falar comigo. Garoto, por maneira de dizer, devia ter uns 17 anos. Falei: pastor, quero te dar um testemunho. Eu disse: pois não. Ele abriu a Bíblia dele e tirou de dentro da Bíblia um bilhete de avião. Daquela época que os bilhetes ainda eram carnês, lembra, Geraldo? Tinha um carnezinho, as folhas eram como é que chama? Que a gente escrevia, saía do outro lado, carbonada, com carbono. Eu disse: o que tem a ver? Ele disse: o testemunho está aí, pastor, abre o bilhete. Eu abri, ele disse: e aí, o que o senhor acha? Eu falei: é um bilhete normal. Ele falou: pastor, veja o número do voo e o nome da companhia. Estava lá, United 232 ou 91, não me lembro o número do voo. Eu disse: tá, United, e daí? Eu disse: pastor, vê o trecho. Aeroporto Logan de Boston, destino aeroporto John Kennedy em Nova York. Eu disse: um destino comum, e daí? Ele disse: pastor, olha a data, pastor. Aí quando eu vi a data, me faltou a força nas pernas. 11 de setembro de 2001. Quem tem memória vai se lembrar, quando os aviões atingiram as torres do World Trade Center. Alguém lembra? Os Estados Unidos debaixo de um ataque terrorista. Aviões saltaram para a morte, batendo, se chocando com as torres. Pois é, um daqueles aviões era o número do voo do garoto. Eu falei: me conta. Ele disse: pastor, o fracasso foi geral na região de Massachusetts para os imigrantes. Não tínhamos trabalho. E aí meu pai tinha um amigo que morava em New Jersey. New Jersey fica do lado de Nova York, dá 40 minutos de carro. E aí meu pai conseguiu na internet comprar uma passagem muito barata, por $60. E ele falou: meu filho, você vai lá para New Jersey trabalhar, porque lá tem mais emprego do que aqui, e você tem que me ajudar a manter a casa. Ele disse que aceitou de bom grado, mas no dia que ele acordou, era o dia da viagem, ele acordou se sentindo mal. Disse: pai, eu estou sentindo que eu não tenho que ir não. E o pai dele disse: você não quer ir por quê, rapaz? Você é saudável? Não, pai, eu estou me sentindo mal. O pai dele disse assim: você é um vagabundo.
Você não quer sair debaixo da aba do seu pai. Aqui na América não é assim não. O filho tem que trabalhar e ele não volta mais para casa depois que começa a trabalhar. Não, tem que seguir sua vida. Ele falou: pai, mas eu não estou sentindo que não tem. Que sentimento o quê, rapaz? O pai dele abriu o guarda-roupa dele, pegou as roupas de qualquer jeito, jogou numa mala, agarrou o rapaz e colocou dentro do carro. Ele disse que o pai dele foi brigando da porta da casa até o aeroporto. Chegou no aeroporto, estacionou o carro no estacionamento. O pai desceu e ele falou: pai, eu não vou descer, que eu estou sentindo que eu não tenho que ir nessa viagem não, porque eu estou passando mal. O pai dele começou a gritar com ele, agarrou ele se agarrou aqui no carro, não queria sair. Foi uma confusão tão grande que o povo viu e chamaram a polícia do aeroporto. A polícia não brinca nos Estados Unidos. Quando viu aquela confusão, veio e algemou os dois, o pai e o filho. Levaram para a agência da polícia dentro do próprio aeroporto. Aí a burocracia é grande demais. Levou-se 40 minutos para serem atendidos, até serem ouvidos. Foi mais de 1h30, até falar que um era pai e filha, na discussão familiar, tal. Depois que se provou tudo e eles foram liberados, o voo já tinha ido embora. E o pai dele não tinha dinheiro para comprar outro bilhete. Aí ele falou que o pai dele botou ele dentro do carro, dando tapa, xingando ele, dizendo: você é um vagabundo, você sujou o nome da família, você não quis trabalhar, você me fez gastar $60, nós estamos vivendo um momento sem dinheiro. Ele disse que saiu do aeroporto e foram até o centro de Boston. De repente o centro da cidade de Boston ficou tomado por carros, começou a tocar buzinas. Lá eles tocam alarmes quando o país está sob ataque. E foi uma confusão, travou o centro de Boston. Ele falou: o que está acontecendo? O pai dele ligou o rádio e os jornalistas começaram a dizer: os Estados Unidos está sob ataque terrorista. As torres do World Trade Center foram atingidas por um avião. E eles ficaram trancados ali dentro. Daqui a pouco falando: mais um avião atingiu as torres do World Trade Center. Ficaram mais de 3 horas parados lá dentro. E daqui a pouco chegou aqui a notícia do número dos voos. Um voo saiu da cidade de Boston, do aeroporto de Logan, direto para Nova York. O número do voo. Aí o menino pegou o bilhete, começou a tremer, disse: pai, olha aqui, pai. Quando o pai dele viu o número do voo, o pai dele teve uma crise de choro. Saiu do carro, foi lá do lado da porta do filho, abriu a porta, agachou na rua, agarrou as pernas do filho e falou: me perdoa, eu estava te mandando para a morte, chamando você de vagabundo, me perdoa, meu filho. O filho dele me disse assim, eu olhei para meu pai e falei: pai, fique em paz. Por que, meu filho? Esse sentimento que eu tive, só pode ter uma explicação. E qual é? O senhor lembra quando eu era criança, o senhor falou que foi um pastor jantar lá na nossa casa, e o pastor olhou para mim e falou que Deus tinha um plano na minha vida, que eu seria um pastor. Eu ainda não sou pastor, pai, então eu não posso morrer. Pai, enquanto Deus não cumpriu o que Ele tem na minha vida, a morte não pode me levar. Eu estou aqui hoje profetizando sobre a sua vida. Fica em paz. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua família. E Ele te trouxe nessa manhã só para colocar o seu espírito de pé. Você vai sair por aquela escada daqui a pouco, vai sair gritando: diabo, você perdeu, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Quem prometeu é fiel, Ele não pode mentir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele fala. Quando Deus fala, está decretado. Alguém está debaixo dessa promessa aqui? Então reage mais uma vez, dando um grito de glória a Deus. Eu vou encerrando a minha participação neste culto dessa manhã com essa mensagem tão simples, mas muito séria. Deus não fala com quem está ausente. Deus não está falando com essas poltronas vazias. Ele está falando com você. Não tenha dúvida. Pastor, mas eu não estou sentindo. Eu repito, não é por sentimento, é por crença. Ou você crê que Deus é capaz de fazer, ou rasga a sua Bíblia. Continua com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se você não crê, pode continuar vindo para o culto com esse olho seco. Achou que eu não ia falar, né? Parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vem para um culto pentecostal, vem para o templo dos anjos, onde milagre acontece toda hora, e fica aí com essa boca travada, com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Eu não sei você, mas eu ainda tenho promessa. Eu não sei você, mas eu ainda tenho promessa. E quem me prometeu é fiel para cumprir. E detalhe, eu não sou peru. Eu disse que eu não sou o quê? Pergunte por quê?
peru que morre na véspera. O dia está decretado, mas antes desse dia eu vou receber o meu milagre. Pastor, o que eu tenho que fazer aqui então? Primeiro é arrancar essa agonia do coração, essa angústia, e parar de vir para o culto parecendo um filho mimado. É criança mimada que emburrece. Você olha para a criança e ela está assim. Por que você está assim? Meu pai me tomou o celular, minha mãe não deixou eu fazer, meu pai falou que ia fazer e não fez. Não seja uma criança mimada. O que eu faço, pastor? Provoque Deus. Pastor Jerônimo tem uma mensagem disso, os provocadores. Provoque Deus. De que jeito? Fala para Deus: Senhor, estou sofrendo, mas estou crendo, viu? Diga ali: eu não estou olhando só agora, eu estou vendo o amanhã, Senhor. E no amanhã eu vou estar voando, a minha família vai estar salva. Senhor, até rico eu vou ficar. Quem pega a palavra? Quem pega? Pelo amor de Deus, eu vou falar de novo. Anjo, não tira uma foto não, só a partir de agora. Até rico você vai ficar. Agora pode tirar foto. Se você tem uma promessa de Deus, vai ficando de pé nessa cadeira, vai murchando a barriga e estufando o peito, vai olhando para quem está do seu lado e diga: você vai ver onde Deus vai me colocar, porque eu tenho uma promessa, e quem fez a promessa não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender daquilo que fala. O nome do seu Deus ainda é Jeová Jiré. Olha que coisa linda. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Declara isso. Eu estou guardado no esconderijo. E aí? Não estou sozinho. O que mais? Tu estás comigo. Então escute. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Qual é o nome dele? Seu nome é Jeová Jiré. Jeová Jiré. Irás prover de novo. Ele vai prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Olha aí. venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Mais forte. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Vai, tempo dos anjos. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Levante a mão direita para o céu para terminar. Abre ela, escancara e diga assim: demônios que roubam a fé e a esperança, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, segura eles pelo chifre. Conto até 3, a gente joga eles no chão, porque lá é o lugar deles. E você vai pisar em cima desses demônios que roubam a fé. Aí depois você vai abraçar 2 crentes mais loucos do que você e vai dizer para eles: Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, aguarda, porque vai acontecer. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver Deus te honrar e cumprir tudo que Ele te falou. 2,5, Belo Horizonte será chamada de capital da palavra cumprida. 3, jogue no chão, pisa em cima. Agora abraça 2 pessoas.
profetiza. E a tempestade